Vamos lá, pessoal, na nossa página 59, tá bom? É uma observação também de um mapa. Para sanar as dúvidas dos alunos, a professora apresentou a atividade a seguir. Este é o mapa de um bairro cujo quarteirões são quadrados de 100 metros de lado, tá bom? Então, cada ladinho aí, ó, tem 100 metros, tá? De lado. A afirmação falsa é a falsa, tá bom? Então, a gente vai atrás da afirmação falsa. Olha lá. Para ir de carro de A até B, percorreu-se no mínimo 400 quilômetros. Ok, ó. Tá? Se a gente for contar aí, ó, 100 metros de ladinho até chegar ao ponto B, a gente percorre, sim, essa distância, tá bom? Então, essa não é a afirmação falsa, não é a falsa, tá? Se você for contando aí, ó, 100, 200, 300, ó, para chegar no B, 400, ok? 400, tá bom? Então, não é. B. A rua João não é perpendicular à rua do Luiz. Olha lá, a rua do João tá aqui embaixo, gente, ó. Ela não é perpendicular, realmente, uma está paralela à outra, uma está do lado da outra. Então, são ruas paralelas e não perpendicular. Lembrando que rua perpendicular são as ruas que se cruzam, né? Que fazem um formato de cruz. A do João e a do Luiz não fazem formato de cruz, uma está paralela à outra, tá bom? Então, essa também não é afirmação falsa. Olha lá a C. A rua Clara e a rua Ana são perpendiculares. Olha lá. A rua Clara e a rua Ana são perpendiculares? Não, não são. Então, ela está afirmando aqui, né? Então, gente, essa é a alternativa falsa, tá bom? Porque aqui ela tá afirmando, tá bom? Que a rua Clara e a rua Ana, elas são perpendiculares. E não são, gente, elas são paralelas, tá bem? Ó, paralelas, assim como a rua do João e do Luiz. Porém, aqui ele falou certo, ó, não é perpendicular, ok? Então, a rua Clara e a rua Ana são, não são, ó, porque são paralelas, tá bom? Se você observar bem aí, ó, são ruas paralelas, Rua Clara e Rua Ana. Não são perpendicular, porque nenhuma está cruzando na outra, elas estão uma do lado da outra, ok? Então, a letra C, tá bom? Vamos só ler a D, ó. A Rua Rui e a Rua Otto são paralelas, vamos ver? Rua Otto, Rua Rui são paralelas, certinho, tá bom? Então, a única que é falsa aqui, que eles estão falando que é perpendicular, é a Rua da Clara e a Rua da Ana, e não é, porque elas são também, ó, paralelas, ok? Vamos lá para as figuras aqui, ó, que a gente tem na página 59. Olha lá. Após ter esclarecido as dúvidas, a professora apresentou o desenho de alguns quadriláteros, como você verá a seguir. Olha lá. Então, temos aí a figura de um retângulo, de um trapézio, de um quadrado, de um losango e de um paralelogramo. Lembrando que os quadriláteros todos têm 4 lados, ok? São paralelos de 4 lados, tá? Bom? Alguns do mesmo tamanho, os lados, outros não, tá? Então, para fazer a próxima atividade, vocês vão ter que observar bastante essas figuras, tá? Vamos lá na página 60, para fazer a atividade. Olha lá, gente, na página 60 eu também já fui colocando aí os resultados, tá? Das perguntas, para ajudar vocês também, tá bom? Mas nós vamos observar as figuras lá. Observando o quadriláteros apresentado, ela fez algumas perguntas. Leia e responda. Todos os quadriláteros do desenho têm a mesma forma? Olha lá. Gente, tem a mesma forma? Não, né? Não tem, tá bom? Então, a resposta é não. Vamos lá. B. Todos os quadriláteros têm os lados opostos, paralelos entre si? Também não, tá bom? Olha lá. Lados opostos, tá? Não são paralelos entre si mesmo, tá? Então, só questão de observação, tá?
Vamos na C. Olha lá. C. Quantas vértices e quantos ângulos internos possui um quadrilátero? Gente, quantas vértices? Lembra que eu falei para vocês o que eram vértices? Que eram que as pontas, né, de cada figura geométrica. Lembram? É a ponta. Então, quantas vértices tem? 4 vértices, entenderam? E quantos ângulos, né? São 4 também, porque todos eles, ó, formam o tal do ângulo reto, tá bom? Olha lá, principalmente o quadrado, tá? Forma aí o ângulo reto. Então, ó, quantas vértices cada um tem? Ó, 1, 2, 3, 4. São as pontas. E quantos ângulos internos? Ó, 4. Tá bom? Também eles conseguem formar 4, tá bem? Vamos lá. D. Qual quadrilátero possui gente, até frisei, ó, um par de lados paralelos? Gente, o que significa um par de lados? Um único par é o trapézio, tá? Ó, esse aqui, ó, que são as retas que seguem no mesmo sentido. Então, ele possui um par de lados paralelos, tá? E esse lado, não tá seguindo para o mesmo sentido, né? Para o mesmo lado, vamos falar, eles estão opostos aqui. Mas aqui, ó, o trapézio, ele tem um par de lados, tá? Paralelos, ok? Então, aqui nessa questão D, então a resposta é o trapézio. Olha lá, a E, quais quadriláteros possuem 2 pares de lados paralelos? Então, tem 2 pares de lados paralelos, olha lá, seguindo na mesma direção. Qual é? O retângulo, o quadrado e o paralelogramo. Vamos lá. Olha lá. O retângulo seguindo, ó, 2 pares, ó, tá vendo? Um par aqui e outro aqui na lateral. Quadrado, mesma coisa. Um par aqui e outro aqui na lateral, tá bem? E o losango, ó. Um par aqui em cima e outro par aqui na lateral. Então, essas figuras, o paralelogramo, o quadrado e o retângulo, eles têm 2 pares de lados iguais, paralelos. Então, a parte de cima é igual à parte de baixo e as laterais também, tá bom? Mesma coisa, tá? Aqui, ó, tá indo um para um sentido, o trapézio, e outro para o outro sentido, não é, tá? Então, ele tem só um par de lado paralelo, que é a parte de cima, que tá seguindo para o mesmo sentido. Agora, esses 3 quadriláteros aqui, ó, eles têm 2 pares de lados paralelos, tá? Ó, em cima, embaixo, lateral. Em cima, embaixo, lateral. São iguais, tá bom? Vamos lá. F. Quais quadriláteros possuem 4 ângulos retos? Olha lá, vamos lá. É o retângulo, né, gente? Eu já havia feito. E o quadrado, porque tudo aqui dá pra gente fazer um ângulo reto de 90 graus, olha lá, tá? Ó, um ângulo reto. Quadrado a mesma coisa, tá? Dá pra gente fazer aqui, faz aqui, aqui também e aqui. Todos eles formam 4 ângulos reto, ângulo de 90 graus, ok? Vamos lá. G. Quais quadriláteros possuem todos os lados com a mesma medida? A mesma medida, gente. O quadrado tem a mesma medida, tá bom? E o losango tem a mesma medida, os 4 lados, tá bom? O restante não tem a mesma medida, os 4 lados, tá? Então, os únicos que têm a mesma medida de lado é o quadrado e o losango, tá bem? Vamos lá. H. Quais quadriláteros cujos lados possuem a mesma medida e os 4 ângulos retos? Fácil, né? Qual desses quadriláteros possui a mesma medida e os 4 ângulos retos? Quadrado. Quadrado, ele tem a mesma medida, tá? Olha aqui, ó. Ele tem a mesma medida e ele tem também 4 ângulos retos.
tá bom? É o único que tem a mesma medida e que possui aí, ou em questão de medida, né? O único junto com o losango, mas o losango ele não forma aí o ângulo reto, tá bom? Mas é o único que tem o ângulo reto com a mesma medida, a figura do quadrado, tá bem? Aqui, gente, ó, leia o que os alunos concluíram após responderem as questões, tá? Então, vocês vão ler, observar as figuras, a Pro não vai ler para não estender muito o vídeo, tá? Leiam para aprender mais ainda, tá bom? Após ler, aí vocês vão fazer as atividades na página 61 e 62 e 63 também. Vamos lá na página 61 agora. Olha lá, página 61. Tá fácil, tá? Observe atentamente a imagem abaixo, tá? Vocês vão observar essa imagem. Trata-se de um desenho formado por vários polígonos, tá? Então, aqui nós temos aí triângulos, temos trapézio, né? Temos aí, se brincar, até um quadrado também, enfim. Utilizando o espaço a seguir, ó, tá vendo esse espaço que vocês têm? Tá? Faça uma releitura dele, desenhando e pintando como quiser. Então, vocês vão tentar copiar essa figura aqui, fazendo uma releitura. Pro, precisa ser igual? Não, não precisa ser igual a que tá aqui. Nossa, perfeito, não. Mas você vai tentar chegar ao máximo próximo possível, tá? Dessa figura, tá? Então, você vai desenhar e pintar como quiser. E depois você vai escrever as características aprendidas sobre os polígonos. Então, tem aqui, tá? As linhas. Então, depois que você desenhou, pintou, você vai colocar as características que você aprendeu sobre os polígonos. Como assim, Pro? Os polígonos, as características deles. Todos têm 4 lados? Todos têm 3 lados? Todos têm 6 lados? Não, né? Então, você vai colocar a característica dos polígonos. O que você aprendeu sobre a característica desse polígono, desses polígonos que nós estamos vendo aí durante o percorrer desse capítulo, tá bem? Então, colocar a característica que você aprendeu. Quantos lados tem um triângulo? Todos os triângulos, eles têm o mesmo tamanho? Não, você já pode colocar, tá? Os triângulos, eles são classificados por nomes e por ângulos também. Então, isso aí é uma coisa que você aprendeu. Quadrilátero, a mesma coisa. Todos eles têm o mesmo tamanho? Não, não tem. Tem polígono que tem mais de que 4 lados? Sim. Mais do que 5 lados? Sim. Então, assim, são essas características que vocês vão colocar, que vocês aprenderam nesse capítulo 2, referente ao polígono, tá bom? Qualquer coisa, só chamar a Pro lá, que a Pro vai tirando as dúvidas de vocês referente a essa atividade, tá bem? Vamos lá na página 62 agora. Olha lá, página 62 também é uma outra atividade que vocês vão pintar essa malha, tá vendo, ó? Tá? E fazê-la aqui, quer ver? Vamos lá. Observe os polígonos a seguir e depois pinte-os na malha, tá bem? Então, vocês vão observar esses polígonos e vão pintar aqui, tentar refazê-los, né? Aqui na malha, tá bom? Observou, vai pintar eles aqui na malha, tá? E aí, depois que você pintou, né? É inteiro pro... Não, é uma figura de cada, tá? Pintou, né? Observou aqui que você vai usar. Então, fez a figura aí do trapézio, pinta aqui. A figura... Ai, até esqueci o nome agora, fugiu da cabeça. Do losango, olha lá. Fez a figura aí do losango, pinta aqui, tá bom? Esse aqui tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono, tá? Então, fez a figura do hexágono, pinta aqui, tá? Pega um triângulo e pinta. Então, gente, é uma figura, tá? De cada, não é para pintar a malha inteira. Escolhe um espaço, faz esse, outro espaço, faz esse, assim sucessivamente. Fez? Ok. Terminou, vai responder as questões. Olha lá, para formar um triângulo, você utilizou
Quantos triângulos desse aqui, por exemplo, para formar um triângulo? Quantos triângulos você usou desse? Para formar essa figura, quantos? Você usou um triângulo, dois, três? Então, você vai responder, tá bom? Para formar um hexágono, gente, essa figura aqui, ó, de 6 lados, tá bem? Você utilizou quantos triângulos? Então, para formar essa figura, quantos triângulos você utilizou aqui da malha, tá? Para formar o quadrilátero, o losango, você utilizou quantos triângulos? Então, para formar o quadrilátero, olha lá, esse quadrilátero aqui, quantos triângulos você utilizou? Então, você vai colocar também, tá? E a D e última, para formar o quadrilátero, o trapézio, tá? Você utilizou quantos triângulos, tá bom? Então, gente, ó, o losango é esse, tá? Eu tô confundindo e o quadrilátero, o trapézio é esse, tá? Então, pintou, reportou cada uma dessas figuras aqui, aí vocês vão responder quantos triângulos vocês usaram. Não é para pintar a malha inteira, ok? Vai escolher uma figura, faz primeiro o triângulo, tá fácil? Faz, ok? O losango também tá fácil, né? Faz aí quantos triângulos você vai usar para fazer o losango, e aí depois você vai para o hexágono e vai lá para o trapézio, tá bom? E aí responder as questõezinhas que estão aqui, tá? Vamos lá na página 63 e última página hoje. Olha lá, faça um passeio pela escola e observe as figuras geométricas que compõem os objetos em torno. Registre os nomes dos objetos observados e as figuras geométricas a que assemelham. Então, vocês vão pensar lá na nossa escola, na nossa sala de aula, pensar no nosso corredor, no pátio onde a gente faz a merenda lá, onde vocês comem, onde vocês brincam, pensam na quadra, no banheiro, enfim. Vocês vão fazer um passeio mental aí pela escola e vão tentar trazer aí as figuras geométricas que compõem os objetos em torno da escola, tá? Então, você pode pensar na lousa. A lousa parece com o quê? Então, eu vou escrever aqui, ó. Lousa. Com que a nossa lousa parece? Eu posso pensar na porta da minha sala de aula. Com que figura geométrica essa minha porta parece? Eu posso pensar no ventilador que tem na sala. Com que figura geométrica parece o meu ventilador? Com que polígono parece? Vocês estão entendendo? Aí vou mandar lá no corredor. Eu tenho um corrimão para descer as escadas. Então, o corrimão, ó. Com que aquele corrimão, com que figura geométrica parece o nosso corrimão lá da escola? Eu tenho os painéis também, na hora que a gente desce as escadas, assim, não tem uns painéis? Com que parece? Com que figura geométrica parece aqueles painéis? Então, vocês vão trazer aí na memória de vocês um passeio aí, né, da escola, lembrando em todos os espaços da nossa escola, que vocês sabem bem, afinal estudam bastante tempo já lá. E aí vocês vão trazer aí na memória de vocês com que parece cada objeto, com que figura geométrica se remete a cada objeto aí. Então eu dei uns exemplos aqui, tá? A porta, a lousa se parece com um retângulo, o ventilador parece com o quê? Com uma esfera, não é? Se a gente for observar o corrimão também com uma esfera, porque ele é redondo, é baulado. E os painéis, às vezes parece com um quadrado, outros parecem com um retângulo. Então, vocês vão informando aqui, tá bom? Deem um passeio também memorável lá na parte que vocês comem, na parte de fora também. Lembrem das árvores, da quadra, enfim, tá bom? Então, aí vocês façam aí essa atividade, observando mesmo as figuras geométricas que compõem os objetos em torno da escola, trazendo aí na memória de vocês um pouquinho a nossa escola e trazendo um pouco de saudade também, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso, tá bem? Mais uma vez, peço que se vocês tiverem dúvida, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá bom?
Façam tudo com muito zelo, carinho, capricho, se dediquem para que a gente não perca nenhuma aprendizagem, ok? E qualquer coisa é só me chamar que a Pro tá disponível para tirar a dúvida de vocês, tá bem? Um grande beijo, fiquem com Deus e um excelente fim de semana para vocês. Tchau, tchau.